Não tem uma latinha de nitrometano aí perdida? Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Feltec e hoje eu estou aqui para ver o meu Vectra com mais alguns upgrades aí. E nada melhor do que vir um racha em Santa Cruz do Sul, minha cidade natal. Vim receber o carro aqui, só que é o seguinte, esse carro, as preparações foram feitas, eu não acompanhei, eles ficaram fazendo suspense para mim, então eu não vi o que foi feito. Essa aqui eu literalmente deixei na mão aí do Venzon, do Felipe Julián, do Hilário, do Maté. Vocês vão acompanhar um pouco dessa história aí, porque nem eu vi direito. Então vamos fazer o seguinte, ó, chama a família, bota na TV, pega aí a pipoca, o chimarrão, porque esse episódio vai estar muito bom. Agora é o seguinte, seu Venzon, como é que tá o senhor? Participando do projeto ainda, né? Tá, em outras palavras, estamos engatados aqui, que nem diz o deles. Bora, né? A gente gosta, né? Mas é o seguinte, né? O motor a gente achou que ficou devendo de potência, a gente queria ter uns HP a mais. E a gente viu que a admissão tava com problema. Tava com problema. Não deixava o motor respirar. Então, pra quem não viu os últimos episódios do Vectra, a gente passou no dinamômetro de hub lá e ele tinha dado 216 de roda no dinamômetro, né? Isso tirando o suco assim já. Mexemos o comando pra frente, pra trás. Pra trás, e ponto, e combustível, o que podia mexer, a gente mexeu. E lembrando, esse carro aqui é um motor 2.5, né? Tem 14 de taxa, mais ou menos, tem biela de titânio, tem virabrequim de curso, tem cabeçote stumpf, tem... Teria que tá bem longe, nós estamos bem longe da nossa meta ainda. Exato, né? Então tem bastante coisa de potência de motor, mas obviamente se não tiver o resto tudo... ao redor não adianta, né? E aí, na verdade, junta a fome com a vontade de comer, né? Mandei uma mensagem pro Guilherme Maté, da Comp, que faz lá todas as peças billet, assim, de várias peças, admissão e usinagem. O que precisar inventar, ele dá um jeito. Cara, a Comp, os caras são foda mesmo. Ele faz junta de coletor, faz junta de cabeçote, faz prisioneiro de cabeçote, o que precisar inventar, se vira. E aí mandei pra ele, ó, tem um corpo de BMW aqui, tu não dá um jeito de fazer um C20XL. Ele falou, ó, já fiz pra um Ford, pra um Duratec, ele tinha feito, Duratec, né? Ele fez já. Ele fez pra mais alguns, mas o Duratec é o que mais o pessoal tava mais usando e agora ele fez isso pro C20, né? E aí, disse, não, então faz, vamos testar aí. E aí é o seguinte, agora bota aqui, porque eu não vi esse episódio, essa parte, mas eles gravaram lá da usinagem pra vocês entenderem um pouco como é que é o processo dessa fabricação e como é que é fazer isso aí. Bom, meu nome é Guilherme Maté, sou o diretor aqui da Comp e é um prazer receber vocês hoje aqui. A gente vai falar um pouquinho de todos os produtos, dos projetos que a gente tem em andamento. Agradecer já inicialmente essa possibilidade de a gente participar do projeto do Vectra, então vocês vão ficar sabendo qual produto que a gente está desenvolvendo e todo o outro montante aí de produtos que a gente desenvolve. Bom, então aqui agora a gente está falando dentro do nosso estoque. É legal de mostrar para vocês aqui onde, então vamos dizer assim, a empresa nasceu, que a gente resolveu trabalhar com juntas de alta performance, então foram as juntas de escape e juntas térmicas de Teflon. A partir das juntas de escape a gente desenvolveu as juntas de cabeçote em cobre. Isso aqui foi muito bacana na época, porque a gente permitiu que os preparadores mecânicos conseguissem colocar mais potência, com isso viraram tempos mais baixos, mais recordes. Então a gente não fomos nós que inventamos a junta de cobre, esse já é um produto que já é consolidado no mercado mundial, mas eu acredito que a gente popularizou isso no Brasil e permitiu grandes resultados aí para as equipes, né? Bom, então agora a gente está aqui no setor de produtos especiais, na parte de desenvolvimento de produto. O que é legal de mostrar aqui, como é que a gente chegou hoje nesse desenvolvimento da peça para o Vectra. Isso acho que começou uns 2 anos atrás. O Anderson, no final de ano, assim, quase que a gente estava saindo de recesso aqui entre o Natal e o Novo, e o Anderson queria desenvolver umas peças para o motor Ferrari que vai no DeLorean. Na época eles estavam numa montagem e a ideia era utilizar então o motor, que era um motor de uma Maserati,
e colocar as ITBs eletrônicas da BMW S1000RR. Beleza, ele já tinha o projeto encaminhado e a gente agilizou essa fabricação para ele. Então aqui a gente tem um exemplo das peças que foram feitas, vou mostrar aqui para vocês. Isso é uma peça muito bacana que a gente fez. E eu me lembro que eu me surpreendi porque quando a gente foi fazer para um carro, ele já tinha um outro amigo que queria, já tinha mais um outro em vista, então a gente fez algumas peças, até fizemos uns itens a mais. Por que é legal de mostrar isso aqui? Que eu vejo que essa questão da ITB, ela vem evoluindo, ela vem amadurecendo, é um produto que se tornou economicamente viável e ele dá um ganho de performance bem interessante. Então também com a evolução da injeção eletrônica que a gente consegue utilizar essa borboleta, aqui está ela, né, para exemplo, que é o que nós vamos utilizar no Vectra. E nós já utilizamos em outros produtos, em outras equipes. Aqui tem um exemplo de um cabeçote Duratec, que também já tem aqui a flange usinada. E essa aqui foi um resultado muito bacana, que então com o flange que nós usinamos, a ITB e as cornetas, a MC Tubarão, que é uma equipe aqui próxima de nós, eles conseguiram uns números muito interessantes. Tá? Então assim, foi cerca de 24 cavalos a mais e 4 kg de torque. E isso nos chamou muita atenção, né? E aí a gente começou a criar uma família desses produtos. A partir do Duratec, aí veio o C20XZ para o Anderson. Nós já temos finalizado em produção a do AP fluxo cruzado, do AP unilateral. E aí agora, conforme vai aparecendo 20 válvulas, antes pediram, e GM nacional também 16 válvulas. Então é um produto muito legal que pode ser utilizado em carros de rua, que é carro de track day. E nós estamos aumentando essa família. Esse aqui é o protótipo dessa flange para ITB, então, que vai no Vectra do Anderson, motor C20 com a ITB da BMW S1000RR. Isso foi muito bacana porque nos permitiu, nós fôssemos lá no carro, testássemos, ver se tem algum detalhe, alguma coisa que ia dar conflito, já fizemos algumas melhorias, aprovado essa geometria inicial, e então a gente parte para a usinagem. Bom, essa aqui é uma máquina, então, um centro de usinagem, uma máquina muito conhecida que a gente utiliza bastante para desenvolvimento de peças billet. E ali vocês podem ver que a gente já está trabalhando no flange. Aqui estaria nas etapas iniciais, nós já estamos trabalhando nos dutos, que aqui é o grande benefício da prototipagem, que a gente consiga fazer o casamento correto do duto, né, para que tenha um fluxo perfeito. Então aqui vocês já podem ver os estágios aí iniciais da usinagem. E só para ficar um pouco mais visual, então, a parte da prototipagem e o futuro produto, a gente pode ver então os dutos aqui tomando forma. A gente cuida muito essa questão da rugosidade, do acabamento do duto, né, para um melhor fluxo do ar. Mas ó, vocês viram aí da usinagem, né, na Comp, e aí depois a gente precisava de fazer a montagem dessa parte toda, né? E o melhor é o seguinte, é bom ter amigos, né? Sim, o que me importa agora é ter todo mundo para ajudar, né? Depois que o Felipe pegou a Saveiro ali, começou a fazer um monte de coisa, o Felipe Julian disse, cara, Felipe, me dá uma mão no Vectra aqui, porque a gente precisa montar isso aí. E aí o Hilário também já estava botando a mão no Saveiro, já foi todo mundo foi junto, todo mundo todo também. mundo se ajudou e saiu o projeto. E aí dei uma olhada, porque eles foram gravando esse processo aí, ficou uma parte muito legal, assim, de como é que adaptar as 4 borboletas, né, num motor ali. Bom, pior do que cair no golpe do churrasco é se convidar para um golpe do churrasco, né? Então, há umas 3 semanas atrás, 4 semanas, a gente teve uma correria em função da apresentação da Saveiro no Feltec Chimarrão, né? Que era o pré-Solvagen, um evento de Volkswagen bem tradicional. E naquele final de semana, ali na véspera, a gente estava se organizando, fui levar meu carro para a Feltec, depois tinha que levar Saveiro para a Feltec, aquela correria. E naquele dia estava sendo gravado o episódio que vocês já viram do Vectra, que era o Vectra no dinamômetro, onde o Anderson também apresentou o Passat do Diogo, aquele Passat azul com motor 16 válvulas. E aí eu não consegui ver uma coisa e não querer me envolver, né? Na passada do Vectra no dinamômetro, o Venzon, que estava acertando o carro, comentou que veio uma potência legal, deu 216 cavalos, se eu não me engano, mas que poderia render mais, né? Que mesmo de pé no fundo o motor não estabilizava o vácuo, não estabilizava a pressão atmosférica, continuava tendo vácuo.
E aí, papo vai, papo vem, a gente pensou, e se colocar 4 borboletas, né? O que vai acontecer? E aí a gente ia fazer uma surpresa para o Anderson, no fim acabou explicando para ele qual é que era a ideia e ele topou, né? Então a ideia do Vectra aqui é a gente dar uma sequência nesse projeto aí, que muito bem executado, mas é fazer um upgrade e buscar aí a gente chegar o mais perto possível, superar os 250 cavalos de roda no etanol de posto de gasolina, né? Então é um motor 2.5, 16 válvulas, cabeçote C20XE, mas que ele hoje está limitado pela admissão original. Então está todo com o aspecto original, né? Admissão, caixa do filtro e tudo, que acaba dando uma restringida. É um motor que é feito para girar muito, respirar muito, né? Botar muito gás para fora, só que essa relação ela não está muito correta hoje no atual sistema. Então a gente chamou o Maté lá da Comp para essa missão. O Maté já nos deu um apoio aí, vocês vão ver na sequência as peças que ele produziu. E hoje a gente vai desmontar o carro para começar essa saga aí, episódio 3 do carro. Então, para essa missão audaz aí, eu escalei o Hilário, que já nos deu uma grande ajuda aí na montagem da Saveiro. Então, tá aqui de novo, né? na HG Motores. Mais um golpe do churrasco sem churrasco. Vamos lá. E aí, para essa missão, a gente trocou bastante ideia do que ia utilizar. Papo vai, papo vem, a gente já tinha visto também algumas coisas que a Comp tinha feito para vários carros de circuito. E a gente viu que a melhor configuração era usar 4 borboletas de moto BMW, que são um corpo de borboleta já, né, feito uma usinagem de fábrica. Então a chance de ter ali alguma imperfeição, alguma folga é muito menor e ela é eletrônica. Então a gente vai ter 4 borboletas eletrônicas no carro, que vai demandar também um trabalhinho de elétrica, mexendo no chicote. Porque o primeiro episódio desse carro aqui foi de apresentação do carro e apresentação no chicote Plug and Play, né, da FT 450, 550, para essa linha GM Família 2, né? Só que a gente vai ter que mexer no chicote, porque agora a gente vai ter que ter passagem de conectores para borboleta, para outros sensores que a gente vai ligar. Pedal, né? Então bastante coisa vai ser modificado. E agora o Hilário vai nos dar essa grande ajuda aí na desmontagem e montagem e mostrar para vocês as peças que a gente usinou para poder fazer, né, o motor C20XE conversar com as 4 borboletas. E aí, pessoal? Aqui nós recebemos as peças do Maté, ele fez toda a parte de usinagem de adaptação. Aqui está o coletor de admissão, que faz a transição das borboletas redondas, né, para o cabeçote, que é oval, já com os arringues de vedação, né, a peça ficou muito bacana. E esses são os corpos de BMW, da moto BMW. Só que não dá para simplesmente usar a peça do jeito que ela vem, porque o espaçamento entre borboletas do Chevrolet não é o mesmo da moto. Então, o Maté desenvolveu um afastador aqui, uma peça, uma flange, para fazer esse afastamento. Peraí que prendeu aqui. Para fazer esse afastamento aqui do corpo de borboleta e poder conciliar, né, as bocas ali com essa diferença de distância que tem da moto para o carro. Aí ele fez todo esse aparato aqui, essa flange de adaptação, os apoiozinhos para as engrenagens que vão aqui, né? Tá tudo pronto agora, a gente tem que fazer a montagem final e colocar os bicos, suportes de bicos, flauta, né? Tá tudo pronto, adaptar dosador, porque o dosador era na flauta antiga lá no carro e agora vai ter o dosador externo. Então agora é o próximo passo, é a desmontagem do carro e o término da adaptação dessa parte aqui. Então parecia ser uma coisa simples, não, é só colocar as borboletas, mas aí quando a gente começa a olhar para o carro, vê que não é tão fácil simples assim. Nunca é, né? Então são 4 borboletas, mas usam um único motor. Né? Então, aqui, como eles têm um afastamento... Isso dá para mostrar bem aqui. Diferente... Né, e precisou espaçar elas e, além de espaçar, prolongar as engrenagens, prolongar o acionamento, né, para que tudo continue funcionando. Que faz o acionamento das borboletas. E a flauta original também ela é integrada ali, é uma peça única, a linha de combustível é rígida, então a gente vai ter que fazer uma modificação de colocar outra flauta, modificar a linha de combustível, colocar um dosador externo, porque o dosador ele é integrado na flauta também, reposicionar o sensor de pressão de combustível. A gente vai ter que fazer uma adaptação no pedal. Na verdade não é no pedal, mas no cabo do acelerador, por quê? A gente vai usar borboleta eletrônica, mas vai manter o pedal a cabo, né?
E a gente vai usar uma peça adaptadora que é utilizada em vários carros, mas o mais tradicional na linha Peugeot, Renault, que ele é um TPS externo. A gente encaixa o cabo do acelerador nessa peça, quando eu piso no pedal, né, o cabo vai estar esticando e voltando, e essa peça vai fazer a simulação como se fosse a borboleta. Né? Leitura do curso Então do a gente vai ter o pedal mecânico, que vai receber um sinal do TPS, e para a Fueltech vai funcionar como se fosse um pedal eletrônico. Né? Só que tudo demanda adaptação. Adaptação do acelerador, da borboleta, linha de combustível, suspiros do motor a gente vai mexer também. E depois a gente vai testar esse motor no dinamômetro. A gente vai ver aí se a gente ganhou ou perdeu potência. Tu vai ficar conversando? Eu vou trabalhar. Alguém tem que trabalhar, né? Então vamos começar a desmontar esse cara. Primeira coisa, a bateria, né? Ah, é. Desligar a bateria e já salientar aí que o carro estava com uma bateria... O carro não estava dando partida, porque ele fica muito tempo parado, né? Fica guardado bastante mais na garagem do que andando, até porque o Anderson tá morando nos Estados Unidos, né? Quando ele vem aqui, só que ele usa o carro. E a bateria que estava no lugar, apesar de ser uma bateria boa, não estava acumulando bem energia nesses tempos de parada. O carro não pegava, tinha que botar carregador e tal. Aí ontem a gente solicitou para o pessoal da Pioneiro Baterias aí, que é um dos parceiros da Fueltech, e eles já nos conseguiram uma bateria nova de start-stop, é uma bateria de alta capacidade que resolveu o problema. Agora o carro está pegando super bem, salientando que é mais uma questão, uma particularidade que tem esse carro, que por ser um motor aspirado a álcool, tem bastante taxa. Então ele força bastante o motor de partida, né? Se não tiver uma bateria de acordo, não pega. Ele cai a voltagem muito, na hora da partida cai para 8, 9 volts e a injeção não consegue startar. Então agora, mais uma coisa que já está resolvida. A gente tem, né, toda a admissão do motor sendo feita por uma TBI original, né, de Calibra, Vectra GSI, que é uma borboleta relativamente grande para um motor original, mas ela acaba ficando pequena para essa aplicação. Sem falar que o desenho do coletor ele não é muito propício, né, para o fluxo, ele é um coletor comprido, ele faz uma volta, ele é mais focado em gerar torque no motor. E aqui a gente precisa alimentar o motor girando bastante. Então se a gente comparar uma borboleta com as novas, aqui ó, a gente tem uma diferença de área muito grande. Ó. Se somar a área das 4 borboletas, supera em muito a área da borboleta original. Aqui ó, o carro estava usando a flauta original GM. Ele foi passado no dinamômetro com os FT Injector, aí foi tirados os bicos para fazer uma limpeza, uma revisão. Foi botado esses bicos aqui provisório, agora volta os FT Injector. Mas o detalhe importante, a gente tem uma flauta de alumínio fundido, tem as conexões aqui que não são um padrão que a gente usa hoje, e o dosador ele é integrado. Né? Então qualquer até regulagem esse dosador nem faz regulagem de pressão, né? Ele é fixo, mas qualquer manutenção nele é bem difícil. Então a gente já vai usar um regulador externo, que a gente tem regulagem, então pode trabalhar até com uma pressão de combustível maior para testar um leque do injetor diferente, ver se isso dá potência ou não, né? Ajuda muito na atomização do bico. E aqui, ó, a flauta que a gente vai usar. É a flauta mais simples, né? Tem entrada e saída pelas laterais, enquanto aqui é pela frente. E a gente vai trabalhar com conexões 6AN, que é um padrão mais atual, mais fácil de fazer toda a montagem na linha do que esse padrão aqui original, que a gente não vai ter conexões, mangueiras que casem certo nesse padrão, né? Então a gente vai fazer toda essa atualização até para facilitar alguma manutenção futura, alguma atualização, ou até um aumento de potência, né? Vai saber o que reserva o futuro do carro. Bom, esse aqui é o nosso vilão aqui do projeto, né? Nessa etapa. Então funciona super bem, né? Não vamos dizer que a GM errou, porque o carro tem mais de 200 cavalos de roda, mas agora é o que está nos limitando, né? Então, se a gente observar aqui, ó, tem a entrada da TBI, então a TBI vai posicionada aqui, o ar desce, faz uma volta e vai para cada cilindro, né? Então, ele não é muito aerodinâmico, digamos assim, né? O fluxo dele para essa aplicação. Então, esse coletor sai e a gente passa a trabalhar com esse coletor aqui, ó. Então, a gente vai isso vai ficar assim, ó. Se eu comparar, aqui as bocas e a diferença do tamanho deles. Né? E aí nessa peça aqui,
a gente fixa a borboleta. Então, se eu comparar um com o outro, né, a diferença que tem. Fica totalmente reto. Então eu não faço curva nenhuma, o ar vai entrar reto lá direto dentro do duto e a gente já está fabricando, a Maté está fabricando cornetas que vão aqui, que vão também acelerar e dar direção para o ar admitido. Vamos apontar esse cara no lugar agora, para ver como é que ficou. Isso aqui que atrapalha. Aí. Tá, caixa perfeito. O acasalamento com os dutos aqui ficou perfeito. Então aqui, ó, essa passa a ser a nova admissão. E aqui vai ser feita agora as cornetas. Elas são impressas em plástico, em 3D, mas com polímero especial para temperatura, resistência. Vai vir até que assim mais ou menos a corneta, né? Então a corneta também não é um chute, existe um cálculo para isso, que leva em conta a cilindrada do motor, curso, N variáveis do motor, rotação, potência, e a gente chega num cálculo do comprimento total, né? Então, aqui também deu certinho, a gente vai conseguir fazer ela do comprimento que precisa ser para ter o maior desempenho possível, né? Isso aqui também ele vai ajudar na dirigibilidade do carro, porque hoje o carro está com os comandos Shiriki, né, que tem maior performance que os originais, mas não chega a atrapalhar a dirigibilidade ainda. Se futuramente a gente pegar e trocar os comandos por um comando mais forte, maior graduação, mais cruzamento, aquela coisa toda, que vai ficar mais embaralhado, mais suja, lenta, a ter as borboletas individualizadas compensa bastante. Então a gente consegue ter uma boa dirigibilidade, né, usando um motor muito mais forte. Uma coisa que dá uma grande diferença no torque imediato, assim, na hora que o cara encosta no acelerador, é a questão de como é o corpo original. Esse corpo ele tem uma borboleta bem pequena para início de aceleração, que abre até uns 15, 20% de acelerador, e a partir daí que ele começa a abrir a borboleta grande. Então isso acaba gerando meio que como se fosse um ponto morto assim, para o motor, uma parte de acelerador que tu acelera e o carro não tem desempenho praticamente nenhum, porque essa primeira borboleta é muito pequena. Com toda essa preparação que o motor tem, ela acaba sendo praticamente inútil. Então, quando colocar as 4 borboletas, quando começa a abertura, já começa a abertura de todas as 4 e o motor já responde muito mais rápido. Então, essa questão da dirigibilidade também vai melhorar muito, né, ao retirar essa borboleta. Agora é o seguinte, ó, eu não vi. Eu não vi. Eu quero ver ele pela primeira vez, ó. Cara, ficou legal, hein? Olha só. Esse corpinho aqui, ó. Cara, ficou muito legal, ficou curtinho, ainda tem espaço, cornetão. Ah, ficou muito legal, hein? Não, e isso aqui usinado em 3D, Isso meu. é 3D. É? E foi calculado, né? Sim. Não é só os corpos, né? Ele é calculado para ter o tamanho certo. Que coisa linda aí. E se tu olha que a borboleta aberta, tu enxerga a válvula lá embaixo. Ele é um duto reto, assim, até a válvula. Cara, que... Aí aqui tá o acelerador, né? Sim. De que é esse acelerador? É do Clio. Ah, do É Clio? Renault. Aí Então, o cabo puxa o cabo é um sensor. TPS, é como se fosse um TPS, só que ele já é para isso. Aham. Então aqui é um sensor de pedal, na verdade, né? Em vez de a gente botar um pedal lá dentro Exato, eletrônico, tu bota aqui no cabo original. e aí ele puxa. Esse aqui é original dos Renault, que tem borboleta eletrônica. A Mercedes SL600 assim também. também. Tem vários Mercedes que É? usam também. Então ele é um pedal eletrônico, né? E aí a borboleta é de 1000 RR. Sim, de moto, né? Das BMW 1000 RR, né? Porque na verdade essa aqui é a borboleta que eu tinha nos Estados Unidos já, que tava pra botar no DeLorean com motor de Maserati. E aí quando eu passei pro motor de Ferrari eu não usei ela. Tem vários carros que eu uso esse mesmo corpo, que é o melhor corpo que tem, porque ele é grande. Sim. E ele é grande, ele é eletrônico, né? Só que olha que interessante, o motor de moto é pequeno, né? Sim. É 1.1, né? Então o entrecentro é menor, eles precisaram afastar ele. Então esse espaçador no meio e ainda assim teve que fazer os dutos concêntricos, né? Muito legal. Eu quero ver o barulho agora do negócio. Deixa eu ligar isso aí.
Deixa eu olhar a borboleta mexendo primeiro, peraí. Deixa eu olhar a borboleta mexendo. Eu só avisei meio pedal. Sim. Então tá bem só. Quanto que tu acha que fica lenta a frio? Quanto tu acha que vai conseguir ficar lenta a frio? A quente, desculpe. Eu nem mexi. Mas tu acha... pelo jeito vai ficar, tá 900, tá 1000 já. Sim, tá bem bom. Vai ficar a mesma coisa. Mas dá pra deixar um pouquinho mais depois. É como nós vamos trocar os comandos, né? Calma, esse é outro episódio. Dá pra acelerar aqui, viu? Deixa esquentar, não te emociona, deixa esquentar o óleo. Tá frio o óleo, né? Essa é a parte legal do pedal aqui, ó. Tá frio, tá frio. Tá limpinho? É legal o barulho daqui, né? Não, ele tá... Vai. Regulou aqui, que dá. Regula ali também. E aqui tem uma regulagemzinha, os parafusinhos de lenta, ó, pra igualar. Mas aí é o seguinte, aí eles passaram no dinamômetro, né? Tu tava remoto, né? O Hilário tava acompanhando eles. O Hilário tava passando. Isso. Vamos botar pra vocês uma imagem, então, a parte do dinamômetro, porque eu também não assisti isso aí, eu cheguei hoje, de surpresa. Então assistam aí, ó. Bom, mais uma etapa na saga aí. Então vocês puderam ver a desmontagem, um pedaço da montagem, né, da admissão nova, elétrica. E agora está aqui o carro no dinamômetro. A gente veio aqui no Rodrigo para passar o carro, até porque o Hilário já tinha referência de outros motores aspirados aí que passou aqui no dinamômetro. E basicamente o que a gente fez? A gente botou ali aquelas borboletas que a gente tinha mostrado antes, montou as cornetas que a gente não tinha recebido ainda, fez uma modificação na linha de combustível, que agora teve que mudar todo o sistema original. A gente acrescentou um sistema para o suspiro do motor, que antes estava ligado na admissão original, como é o carro original. E fez ali um trabalho na elétrica para adaptar a questão da borboleta eletrônica, do pedal, coisa assim, mas nenhuma intervenção muito grande. E agora a gente vem no dinamômetro aqui para testar o carro, não no intuito de extrair a máxima potência agora. A ideia era só deixar o carro usável, funcional, para o Anderson andar lá no racha em Santa Cruz. Na volta do racha a gente vai seguir aí buscando os cavalos perdidos. Vamos começar os testes agora. Vamos ver o que a gente consegue deixar de melhor aí com o mapa agora com as 4 borboletas. Né, que muda um pouco o mapa, principalmente nas fases de baixa, onde a admissão aquela era muito pequena e a borboleta inicial, como eu mostrei no vídeo anterior ali, que a borboleta era muito pequena, né? E agora as curvas de torque, tudo acontece antes, né, com as borboletas individuais. Então agora nós vamos começar essa nova fase aí de acerto com as 4 borboletas. E um 87, ver o que ele gosta, né? Vamos pro gordo primeiro, para um 83. Vamos ver se ele gosta, já tá uma linhazinha já tá bem bom.
mudou nada, né? De 85 para 83. Perdeu? Olha lá, ó, a linha que fez agora. Ficou lisa a curva. Olha lá embaixo, na pisada. Não, e lá na pisada, olha lá, e lá na pisada, olha lá. Sim, com certeza. Desde baixo já veio. Bom, agora aqui, essa etapa tá resolvida. O carro já acelera, bonito, já não tem aquele buraco, que com essa transição da mecânica, né, muda bastante o acerto, o carro tá com a dirigibilidade já ok. Então agora a gente entrega o carro pro Anderson, ele acelera bastante lá no sábado, traz o carro pro Feltec Chimarrão e na sequência a gente segue aqui buscando os cavalos. Agora vamos dar uma voltinha aqui, ó. Esse é um dos eventos que eu mais gosto de vir, né? Normalmente eu venho no Racha de Natal, que acontece aqui literalmente na última semana antes do Natal. Tradicionalmente eu venho correr aqui com o meu Vectra, já vim dois rachas de Natal, já vim, né? E esse próximo eu quero vir e quero que ele esteja em dia. Então hoje eu vou fazer um treininho aqui, apesar de que não tá muito fácil de conseguir treinar, porque tá muita correria, né? Até vou falar um negócio baixinho aqui, ó. Enquanto a gente tá gravando isso aqui, a gente não divulgou ainda que a gente comprou o Velopark. Mas vocês vão estar vendo esse episódio, vocês já sabem que a gente comprou, né? Porque viram episódios anteriores ali. Então, uma hora dessa eu vou pegar o Vectra, vou treinar direitinho lá, com calma, para poder fazer o acerto certo. Hoje é mais diversão aqui mesmo. Anderson, E aí? bom te ver aqui em Santa Cruz do Sul, Racha Pasque. Que bom, né? Seja bem-vindo, sempre presente. Lá no Box 20 temos o Vectra. Já andou aqui no Racha, um projeto de longa data. Então, o que tu tá achando do Racha aí com o autódromo reformado em Santa Cruz do Sul? Cara, eu gosto muito de vir aqui, né? Meu Vectra, já tô 2 rachas de Natal vindo. Esse agora eu vim para treinar um pouco para ver se eu consigo ganhar um pouco mais fácil do caramelo, né? No final do ano aí. Mas eu acho que isso aqui hoje é um momento de comemoração, né? Oktoberfest, é o Racha, o autódromo finalmente com as devidas obras. Estou muito feliz. Eu acho que é importante para o automobilismo do estado, do país. Então, realmente é uma coisa importante. Tá? Isso aí, bonito ver a pista cheia, muito público também. Cara, legal mesmo, assim, fico feliz mesmo. Tá aí então as palavras de Anderson Dick. E agora é o seguinte, nós vamos entrar numa área que o autódromo construiu nova, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Então aqui a gente tem uma... O que foi a ideia aqui do pessoal fazer? Eles fizeram aqui um memorial aqui, como começou o autódromo aqui, que foi em 2005, né? Como projeto de construção, quando o Sérgio Moraes teve a ideia de fazer o autódromo. Ah, aqui, olha só que legal. Tem desde a compra da área. É verdade. 240 hectares, né? Que era do Excelsior. Sim, ó, que interessante, ó. Aqui começou a Feltec, né? A Feltec foi fundada em 2003. Ah, é? E não tinha autódromo ainda, né? E aí o autódromo foi ganhando forma, ele foi inaugurado quando? Foi em 2005. Em 2005. 2005 foi inaugurado. Foi inaugurado. Portanto, 20 anos agora, e aí o Sérgio já fez essa revitalização toda no autódromo. Digamos a inauguração agora, né? Que legal, né? E aqui a gente tá, ó, vamos aproveitar e falar, dar os parabéns para esses caras aqui, ó, que sempre organizam e fazem os eventos acontecer aqui, né? Parabéns aí. Estamos desde 2005 aí batalhando. 20 anos. E na verdade foi um sonho, né, de todos
pilotos, preparadores de Santa Cruz da região, que nós não tínhamos nenhuma pista de, vamos supor, de circuito de terra. E na época a gente fazia os carros de... Sim, era Veloterra, né, também. E aí o prefeito, na época, era o Sérgio Moraes, foi a Chapecó, 21 de setembro de 2001, foi a Chapecó numa prova do Brasileiro e viu aquele autódromo andando os Opala da Stock Car e tudo, e ele olhou assim, vamos fazer uma coisa para Santa Cruz. Chegando aqui, ele inverteu tudo, não vamos fazer uma pista de terra, vamos fazer um autódromo. E aí foi... E as histórias se conectam, porque nem a Fueltec também acabou vindo nessa mesma época. Tudo foi. Aí o autódromo incentivou, aí veio o Velopark, aí uma coisa... Foi uma engrenagem que foi, ao longo do tempo foi... A gente tem que agradecer, né? A gente está aí envolvido no automobilismo aí eu tô desde os anos de 86, 87. O Maico também, nessa época aí. Desde 86 também? Também. Mas quantos anos você tem? Não. Eu comecei com 10 anos. O Maico não é tão novinho, não. O Adriano, eu comecei com 16, tenho 43. Tá bom? eu acho que sou mais velhinho, já tô com 60 e poucos aí. Mas estamos firmes. Não, e tu vê, agora a gente está fazendo história, né? E até a gente está gravando isso aqui. Não foi divulgado ainda que a gente comprou o Velopark, mas quando for sair esse vídeo aqui já vai estar sendo divulgado. Então, É isso aí. Então a gente... Parabéns. Agora Parabéns. a gente agora Mais está uma trazendo vez. mais Sucesso. Parabéns, sucesso. parabéns. todos nós, né? Agora a gente vai fazer campeonatos em parceria. Não, e agora a gente tem que alinhar essas coisas. Sim. Tudo sentar, conversar e ver, né? Tudo se consegue fazer. Nada é fácil, mas também não é tão difícil. Sim. Onde é que tiver uma associação, tiver um grupo de pilotos, um grupo de preparadores, uma Fueltec da vida, entendeu? Tudo é mais fácil de chegar num denominador comum e fazer acontecer. É isso aí. Entendeu? Então aí hoje, claro, hoje temos aí o cenário aí do prefeito que assumiu, que foi o idealizador do autódromo. Que bom, né? Então aí a gente tem 3 anos para frente aí para compartilhar com ele, entendeu? Como essa sala aqui, o memorial agora desde lá não digo a fundação, mas desde lá quando começou a se tratar as reuniões e se concretizou, né? Essa sala e a reta de retorno. Retorno. Que isso era uma reivindicação nossa desde o lançamento de 2005. E a reta agora 20 de anos retorno. depois fizeram a reta de retorno. Por ler. Daqui a pouco eu vou lá ver ela, de Vectra, eu vou lá ver ela. Fazer pegar um take lá na plaquinha da Fueltec. Vou mostrar aqui, ó. Eu não vi ainda também, só me mandaram foto aqui, ó. Tem várias cenas aí. Ó, aqui, ó, as picape racing. Que legal. Aqui, ó, uma plaquinha aí, ó. Aqui. Ó, É temos uma homenagem, né? E que nem a gente falou, a gente agora, mais do que nunca, faz parte do automobilismo, né? Sim. E tendo o nosso próprio autódromo, tendo todas as conexões, ainda mais com Santa Cruz, né? Que é a minha cidade natal, com tudo que a gente faz. E onde tudo começou, né? A Fueltec. Exatamente, que legal. Show. Vamos lá que eu quero acelerar agora aí, ó. Agora é o seguinte, agora eu quero andar de Vectra aqui, ó. Tá todo mundo esperando, na verdade eu tô esperando. Quero ver como é que ficou. Só manobrei com ele devagarinho ali, mas tá um doce, assim, o funcionamento das borboletas tá fantástico, vou te falar. Não consegui acreditar, acho que eu vou conseguir. Meu objetivo é dar uma andada agora aqui, sentir o carro, depois eu vou decidir se eu vou com ele pra Porto Alegre. Não. Esse vai ser o objetivo aqui, tá legal, ver se ele faz ver se mostra os HP a mais aqui que deu ou não. Mas só de estar aqui, tá bonito, eu já tô feliz pra caramba aí. E a pista também, então, tá acelerado. Essa aqui ninguém esperava, ó. Olha aqui, ó, de Vectra, no Racha, em Santa Cruz.
Ah, que legal. Funcionou direitinho. Girou os 8.000 e pouco, assim, com bem mais força do que girava, vou te falar. Sempre treme a perna. Ah, eu vou te dizer que legal. Ah, olha a reta de retorno. Que legal a reta. Ah, que legal. Sempre treme a perna quando o cara acelera. É muito, eu vou dizer assim, uma das sensações indescritíveis que tem quando tu vai andar com um carro assim de arrancada é o nervosismo da largada ali, sabe? Aquela circunstância ali é muito legal, assim. Ah, que legal. E aqui os caras fizeram a reta de retorno agora, a prefeitura fez a reta de retorno, então com isso pode, ó, tá andando lá, os carros passando ali e tá retornando aqui. Muito bom. Bah, isso aqui dá um fluxo grande ao autódromo aqui, a arrancada, essas provas, muito boas. Curti. Gostei, ó. Bora lá então. Funcionou direitinho. Gostei da acelerada aí já. Dá pra ver que a resposta das borboletas deu certo. O tempo não virou os tempos que eu acho que tem que virar aí no carro. Dá pra virar melhor depois, mas eu vou dizer assim, só de estar aqui no racha, de estar curtindo o carro e estar esse progresso, eu vou dizer assim, eu curto muito essa questão assim de ficar tentando descobrir como resolver alguma coisa, como melhorar, sabe? A gente tem um motor muito bom, a gente tem componentes fantásticos no carro e a gente está tentando achar a potência desse carro. Agora vai ter próximos capítulos aí, eu já vou até adiantar, a gente vai botar esse carro tem uns comandos 272, vou botar um par de 308 graus, alguma coisa assim, um negócio absurdo. E depois a gente vai fazer outras coisinhas até chegar nos HP aqui. Tem que chegar perto dos 300 cavalos, isso aqui, esse é o meu objetivo. Mas por hoje, missão cumprida, visitei minha terra natal, encontrei um monte de amigos aqui, vi o autódromo renovado e pude aqui ver esse pôr do sol incrível aqui. Santa Cruz, ainda vou dar um pulo na Oktoberfest, mas isso aqui não é para o episódio aqui, isso aqui vocês têm que vir pessoalmente para conhecer o Oktoberfest Santa Cruz do Sul. Então, muito obrigado, parabéns aí para todo mundo, toda a organização, prefeitura, por ter feito as reformas do autódromo, ficou fantástico. E obrigado também a todo mundo que participou aqui do upgrade no Vectra. Vamos para os próximos capítulos. Tchau. Calma que o episódio não acabou. Achei que tinha finalizado o episódio, mas fui sair com o carro de Santa Cruz lá do autódromo. Fui para casa, falei pro Douglas, vai de ML lá que eu vou de Vectra andando para Porto Alegre. Quando eu ando no meio da cidade lá em Santa Cruz, daqui a pouco o carro começa a dar umas falhadas e aquela falhada de terceira que deu na reta, porque virou 9,8. Andou bem de primeira e segunda, mas eu enfiei terceira e ele saiu falhando. E eu fiquei, caramba, que coisa estranha. E aí eu fiquei me ligando que aquele problema antigo que a gente teve, uma vez no Velopark, até o ACF estava comigo, foi pro Velopark, a gente chegou lá, trocou vela, me tirou as velas, olhou as coisas. E depois eu tinha trocado a bobina, tinha trocado os cabos de vela, as velas e aparentemente parou de dar falha, sabe? E ele voltou, literalmente pisava no fundo, falhava. Aí eu ainda fazia a missão de Santa Cruz a Porto Alegre, né? Acordei às 5 da manhã no domingo para vir pro Fiotec Chimarrão. Cara, vinha a viagem inteira meio falhando e voltando, e eu com o laptop no colo e tentando achar, e aí eu mudei o mapa para mapa, e aí fiz um monte de coisa. Daqui a pouco ele alinhava, voltava, e cheguei no Fiotec Chimarrão aqui, todo se falhando. E aí eu fui ainda para Sapucaia, meio que sem me ligar. Quando eu peguei a rodovia, entrei na rodovia indo para Sapucaia, aí desligou mais um cilindro, aí ficou em 2 cilindros. Aí não teve como continuar. Aí encostei no canto assim, e aí o carro ficou em lenta, falhando 2 cilindros assim. E eu comecei a mexer, tirei os bicos e vi que falhava o 1 e o 4. E aí daqui a pouco eu mexi no plug da bobina. Quando eu mexi no plug da bobina, ele alinhou e voltou. E eu disse, filha da p... O chicote que todo mundo falou pra mim fazer de novo. E eu disse, não, tá bom esse chicote, tá bom esse chicote. E aí o chicote tava o conector, até vou mostrar, vou botar um vídeo aqui que eu filmei só com o celular ali. Que é o seguinte, ó, viemos pro encontro em Sapucaia, mas já botamos fininho aqui, ó. E aí, meu, do trabalho. Vamos emendar. Cara, eu descobri a falha do carro andando pra cá. Cadê o conector que tirou? Tá, não tirei ainda. Ah, não tirou? Tava quebrado os terminal do conector da bobina. E aí de vez em quando ele desconectava um fio ali. Aqueles conector velho, original, né? Olha aqui.
aqui, ó. Olha aí, ó. E a gente tentando achar o que era a falha, troquei bico, bobina, um monte de coisa, e é do chicote original, ó. É, tem que fazer o chicote inteiro aí desse negócio. Mas aí fui em Sapucaia, aí o Fininho lá, que é um eletricista lá da região, lá que faz um monte de carro para todo mundo, foi na oficina dele, buscou de um cliente, de um cara lá, um conector, cortou o conector, emendou os fios ali, bah. E aí alinhou o carro, vou te dizer assim, fiquei empolgado assim, aí comecei a acertar melhor o carro, dei umas andadas, acho que não tá aí. E aí eu disse, vamos ter que passar no dinamômetro antes de desmontar, porque o próximo plano dele é os comandos, né? Qual os comandos agora? Mas aí eu digo assim, só que como a gente passou no outro dinamômetro, a potência naquele dinamômetro não mediu o número que a gente gostaria de ver, né? Eu brinco, o dinamômetro seria bom se a gente pudesse fazer um desejo assim para ele, né? Sim. Mas para validar é bom passar no mesmo. E como a gente tinha passado antes aqui, a gente disse, cara, vamos ter que passar antes aqui. Mas eu vou te falar o seguinte, ó, mesmo quando não desligava os cilindros, ele não estava perfeito, assim, talvez de pé no fundo mas era gozado, era intermitente, sei lá. E quando arrumou isso ali, cara, o negócio ficou assim, impressionante. E eu tanto que assim, aí a gente começou a mexer melhor na curva de borboleta, porque é borboleta eletrônica, né, as 4 borboletas, borboleta eletrônica por pedal, a gente começou a fazer a velocidade dela de acelerar rápido. Cara, ficou muito melhor do que se fosse uma borboleta única. Tá? Claro, mas Não, eu nunca tive essa experiência. Não tinha essa experiência. Pra mim, 4 borboletas era, se atrapalha, vai. A vida toda eu fiz carro aspirado, né? E sempre com 4 borboletas e sempre soube que era muito melhor de dirigir, né? Muito. Mas é muito melhor. Muito, né? É pouco. E ele dirige bem, vem a 1000 RPM, dá no fundo, não fica rouco, não faz nada. É gostoso. Impressionante. E o torque é instantâneo, né? E aquela vez tinha dado 216 cavalos aqui, tem a curva da outra vez, né? De repente plota ela ali. Que era com a admissão original, tá? Então 216 na roda nesse dinamômetro com a admissão original, basicamente que foi mudada a admissão e supostamente o chicote, né? Vamos ver? Podemos acelerar? Vamos lá então. Bora lá. Bom, 239. Pesadão ele, né? O hub. Mas não é a regulagem. Ele tá com carga daí. Sim, tem carga. Tá. 239? 7.800, mas dá pra botar aí 8.000 pra finalizar. Mas vamos ver a curva ali. Tá, já deu maior potência da... Agora começou a aparecer os númerozinhos. 239 já é condizente. Já tá melhor. Mas a potência... acabou ali, ó. Tem que girar 8. Pode botar mais. Tá certo o giro. Não, mas ele nem parou de crescer, ó. A potência aí no torque caiu, mas a potência não. Ainda vai mais um pouquinho. Bota 8,5, mas eu vou girar uns 8 só. 8,200, Não, libera o dinamômetro até 8,5. Tá. Só pra não... Sim, tu tirou o PSF 800, dá pra girar uns 8,200. Cara, 239. Vamos ter... A sonda foi 81, 82, ali não tem milagre. Não vai aparecer mais ali. O que a gente pode ver é botar ponto, ou tirar ponto. Um dos dois. Esse teste eu fiz lá já, né? Tu fez? Fiz. Você ficou com 30 agora, né? Eu botei mais, ele gostou. Botei 2 graus a mais, ele gostou. Botei mais 2, ele gostou também. E aí? Botei mais 2, daí ele não gostou. Aí eu voltei pro anterior. Voltou? Então eu fui até o limite, né? E a sonda, eu percebi que ele gostou de uma curva assim, ó, de baixa, um pouquinho mais rico, tipo 83 de sonda, que o valor ideal seria 85, né, pro etanol. E de alta, um pouquinho mais pobre, tipo 86. Então eu fiz uma curva de 83 para 86, assim, entre baixa e alta. De baixa ele gostou um pouco mais rico, deu mais torque. Sim. Com tipo 83 de lambda. Eu testei para os dois lados também, né? Testei ele mais pobre e ele não gostou de baixo. Tá. Vamos ver como é que tá. É aqui, ó. É interessante o MAP. Tava segurando no corte 7800, agora que eu vi. Liberar
Ele nunca girou tão bem, ele sempre morria 7.000, assim, era quase. Sim, agora tem pulmão. É que a borboleta também, né? Não dava vazão suficiente. Mais. É. Impressionante. Bom, subi o limitador para 8.300 só para não dar necessariamente. Cara, a sonda aqui tá 82, aqui dá pra... Dá pra secar um pouquinho. 82, né? Mas vamos fazer o ponto de uma... Tu acha? Tu acha que... Eu testei isso aí lá, pode testar de novo, mas eu explorei, ele tava com 28, eu botei 30, ele gostou, aí eu botei 32 e ele não gostou. Tá, vamos botar 28 pra ver. Bota no mapa de alvos aí, malha fechada. Deixa até, mas aqui até uns 4.000, até 5.000, deixa assim, mais gordinho, 82, 83, né? Onde é que tá o 100%? É que eu fiz, tá pro map. Tá, então, aqui tá demais, ó. Deixa um 83 aí. Só se eu der uma, então, só com a sonda, vamos fazer uma... Deixa um 83 aí, 4.000. E 86 a 8.000 da Interpol. Tipo isso aqui. Isso, bota 86 a 8.000, interpola. Yes. Daí fica... Assim. Pode interpolar. Aí ele faz fez aqui já. Uhum. Então assim, hoje a gente deixa só a sonda e vamos dar uma passada, então. Som de giro. Som de giro. Som de giro. Então, mas aí a gente vai ter que bater 250 cavalos hoje, né? Eu acho que tem que. Se der, aí já começamos a se animar, hein? Dá pra ir? Perdeu 3. Perdeu 3 cavalos. Deu uma empurrada Quanto tinha aí? No respiro ali, né? Não, mas eu tava olhando pra cá e tava... que na luz, assim, por causa da luz, vem... Não, mas não tá cheio aqui? Não, ele fica respirando assim, normal, sempre, assim, a mesma coisa. Não. Até... Vira um pouco assim, ó. Uma coisa também esquentou, né? Um pouco mais, né? A primeira passada tava frio, né? Tá. Não tem turbina pra colocar na frente aqui, no ventilador? Liga o ventilador ali. Vamos dar uma... E eu vou fazer o seguinte, eu vou, de repente, na dúvida, eu volto um pouquinho o combustível ali, que não fez muito, e vou tirar o ponto só pra ver se piora, né? Não, ele tá limitado, ó. Tá com correção por Mach? Não, olha só. O mapa tá botando 34. Quando eu testei lá, tava dando os 34. O limitador. Por isso que também não ia lenta, tá? Mas aí tem que ver... A da lenta pra 5 eu tinha colocado. Não, mas aí... Ele atua em tudo, claro. Ele limita tudo. Por isso que ele não tava indo, então... então aqui ele tava com 30. Mas agora... então ele tava tudo limitando em 30 aqui, vamos só pensar. Dá uma passada igual agora, só sem o limitador. Sim, mas aí vai dar 34 de ponto. Vai subir 4 graus assim, é embaçado, né? Não, tira no rápido lá e testa de novo, né? Sim. Tira 2 aí. Não, mas assim, não, é que aqui ainda vai ficar mesmo que tava antes, ó, entendeu? Pois não, daí ou tira 2 ou bota 2 pra testar, né? Agora... Tira 2 então, né? Mais 2 a gente já sabe... vamos tirar 2 que é mais seguro. Sempre começa pra baixo. Ó, ele vai ficar com 27, 28. Vai ficar com menos ponto. Beleza. Isso aí. Tá. Voltou os 239. Ganhou. Voltou o que tinha com menos ponto. Mas a gente tirou combustível também. Tirou combustível também. Então volta o combustível e passa com esse ponto aí. Não, o combustível eu vou deixar com esse aqui. Ele gostou de ser mais gordinho mesmo, né?
É. Aí agora tenta zerar aí. É, mas zerar ele vai... Vamos botar uma a mais só pra... 13 de diferença. É. Botar 3 graus a mais agora pra... Como é que tá a temperatura? 87. É, eu tava sempre desligando, deixando esfriar e puxando a 80. Deixa esfriar um pouco. Aí quando tu liga ele já abaixa. Sim. Veio? 246. 6 cavalinhos. Deu 30 cavalos. Deixa 216. Não, calma, que não acabou ainda. Nós temos que chegar a 250 agora. Mais 2. 246. 246. É, mas eu vou dizer, ó, a outra vez eu escutava grilando aqui. Tu não escutou nada ali, né? Ah, vai, potência. Caramba. Eu vou te falar, quanto? 246 deu. Ah, ganhou bonito de alta aí. Veio tudo por cima, ó. Lá, 246 de roda. É. É, vamos botar mais 2. Sabe o que eu acho que aconteceu contigo? Tu foi botando, parou de ganhar e tu parou de botar. E tava no... Tava no limite de 30, limitador. entendeu? De 30. O meu mapa tava por alguma razão limite de 30 positivo. Ah, mas 3 HP só agora. Vamos baixar esse log aí. Dois, 247 de roda. Então já deu 30 cavalos em cima da admissão original. É, vale a pena, hein? 4 borboletas em cima da original, 30 cavalos. 30 cavalos já, então. 30 cavalos em cima da original. 30 cavalos. De baixa até 4.000 ele gostou do ponto, veio melhor, até 4.000. Aí depois dos 4.000 pra cima passou por baixo, daí perdeu. Ah, passou por baixo? Passou por baixo, mas assim, é uma linha encostada na outra, praticamente o mesmo ponto. Quer dar um tapa no comando, pra, se for dar um palpite assim? Não sei o que que tem, como é que tá posicionado. Ah, na verdade a última vez foi chuta pra cá, chuta pra lá, chuta pro outro. É fácil, né? Não, que eu não sei como é que tá, não sei se tá perto do pistão, se não tá perto do pistão. Não, isso não deu problema. Chutômetro assim é foda. Dá pra mexer um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro, não custa. Pode corrigir no mapa, tira aquele do rápido e coloca ponto só até 4.000. Tem algum recurso para ganhar 3 cavalos, para chegar em 250 de roda? Ah, podemos tentar uns comandos. Girar um pouquinho mais? Tipo assim, Agora não, mas não tá girando. Parei que eu vou buscar a garrafa de não, não temos o Luiz. O Luiz já mandou embora. O Luiz foi embora. Desliga o ventilador. Bom, não. Não, tem que deixar esfriar um pouco. Vamos... Deixa eu ver o gráfico do dinamômetro ali. Peraí. Para dar mais HP de alta, tinha que... Tirar um pontinho de sonda. Não perdeu? Antes ele perdeu? Esses comandos, tu não tirou eles fora, né, Vilar? Não regulou eles, né? Não mexi em nada. Tá. Tá, do Porque ponto da última tava... vez que a gente passou no dinamômetro, ele faltava admissão. Aí a gente buscou melhor comando na potência para dar porque a admissão é limitada. Uhum. Teoricamente, se a gente... Talvez a gente atrasar os comandos agora. Tá no enquadramento para a admissão original, né? Porque teoricamente, para dar mais HP agora, baseado na admissão... Não, na admissão original, né? Teria que se atrasar a admissão um pouco, né? Porque agora ele vai ganhar... Cruzar mais, né? Cruzar sim. mais. Depende. Tem ferramenta aí, tem a Allen, Atrasar Pega a admissão ali. e adiantar o escape. Vai fazer os dois ao mesmo tempo ou fazer um? Fazer um de cada vez, mas faz um. Teoria é isso, né? Cruzar mais um pouco. A próxima meta vai ter que ser 300 agora, né? Tá, eu vou dizer, se esse cavalo aí, se deu esses cavalos agora já com esse comando mansinho... Com outro comando e tudo.
Se o C20 lá de circuito tem 300 cavalos lá fora, né? Os espisos, os protótipos. Ah, cilindrada tem. Vamos ter que achar outro racha agora para testar o carro. Podemos ir na pista. É só chegar lá na pista agora. Deu. Deu já? Já é barato. Mexer nos comandos é... Agora eu vou fazer o seguinte. Quantos graus ele mexeu assim? Acho que 3. 3 graus. Quantos graus tu mexeu, Hilário? Quantos graus tu acha que mexeu? Atrasei 1 grauzinho de admissão. Tá. 1 grau. É. Um tracinho da polia, né? Sei. Não? 247. Mesma coisa. Ganhou 0,1. Sim. Mesma coisa, vamos ver. Vai com mais coragem. Anterior? De repente um tracinho é... Não, dá diferença. É? Quando muda, quando muda a potência, dá diferença. Não, tá em cima. Ah, tá. Repetiu? Caramba. 247. De repente dá para dar uma cruzadinha no escape agora. Um grauzinho da admissão. Ele é o mestre aí, vamos... Vamos um pouco. Eu quero saber como vai fazer, só acha 3 cavalos aí. Vai lá buscar um café e... Tá, então como é que é? Desliga a câmera aí. Ó, nós temos que bater 250, né? 250 de roda. A gente não tem uma latinha de nitrometano aí perdida? Ah, Pode. botar um metanol? Pode. Não, mas com essa taxa aí, acho que Dá. não. Dá certo, dá pra botar. 10, 15% de pódio aí, já vem os cavalinhos. Então o que a gente vai estar fazendo aqui agora é... Os comandos de válvulas são com polias individuais, né? Então, basicamente, tu mexe no cruzamento deles. Como é um 16 válvulas, tu consegue fazer isso. Se é um 8 válvulas, era um comando único, tu tem que trocar o comando para mexer o cruzamento, né? Essa é uma vantagem do 16. E aí, basicamente, tá fazendo é dar uma cruzada neles, assim, em levante, cruzando eles para eles abrir mais... Como se fosse assim, original, acho que esse comando é 1,1 milímetro, se eu não me engano. A original é 0,9. Acho que é 0,8. 0, por aí. E esse aqui agora tá cruzando mais, né? Perdeu? Perdeu 4. 2, Vamos 4, pro 3. outro lado. Agora a gente viu alguma coisa, pelo menos. É bom quando mexe, né? Vai pro outro lado, então. Perdeu 4 cavalos. O que vocês já tinham testado tava bom. Mas dá pra ir pro outro lado agora, o escape, né? Vai botar e vou passar um pouquinho pro outro lado, de repente. Exatamente. Esse episódio deve estar com 2 horas. Mas o pessoal para pra assistir, não tem problema. Mas, cara, não podia Tá deixar... todo mundo ansioso também pra Não saber. podia deixar de fora isso aqui. Pô, 50, só esse. Pedir demais. É demais. 3 cavalinhos, né? A válvula ali para fazer abrir o escapamento aqui. É uma válvula ligada no vácuo, né? Não deve estar nem ligada aqui na frente. Não, aqui na admissão não tem nada ligado. Quantos tracinhos tá mexendo aí? 2. Pro que tava pro outro lado aí. Antes tinha ido 2 para cruzar e agora foi 2 para descruzar. Certo é botar um relógio, né? Que a gente sabe o que tá fazendo, né? Relaxa, lá. Isso aqui às vezes tu mexe de décimos de milímetro Sim, no cruzamento, já dá diferença. já dá diferença, né? Feito?
bastante. Putz. Eu acho que é isso aí então, hein? Não gosto de cruzamento. É. Tem que Nós ficar vamos nos ter que usar de 247. Tá, 247. Não vamos reclamar, tá? Pra quem tava minguando aí com 247 de roda, se bota uns 20% pra de motor, já dá 300. Quase. Não, 20% dá 300. 300 cavalos aspirados. É bom. Tá bom, né? Motorzinho ó, que tinha 150, passou para 300. Dobrou. Se for pensar, né? Agora pensando por essa ótica aí, já achamos um movimento, mas digamos que a gente queria uns 300 aspirados ainda, né? A gente vai chegar, né? Mas não falta- nesse episódio, mas ele vai chegar. Comando, né? Não, o comandinho é um comando 276 aqui, né? E... Cara, mas vou dizer que tá, pensando bem, tá legal. A gente conseguiu agora resolver a falha do motor. O motor em si está em dia. A gente tem... as borboletas melhoraram pra caramba, passou de pelo menos 30 cavalos a mais. E eu acho que a faixa melhorou, assim. Sim, o motor ficou mais né? elástico, né? De dirigir, de andar, ficou fantástico. Mas assim, tá top. Acho que é isso aí, gurizada. Missão cumprida aí, ó. Todo mundo aí, ó. Parabéns. Valeu. Parabéns também, valeu pelas mãos. Valeu, Jaime, também, não tá junto aqui, mas a missão do motor, Wagner também, que fez todo um monte de coisa aqui no carro. Maté, que fez todas as borboletas, coisa aí. Bah, não dá para nomear todo mundo aí, porque esse projeto é uma missão mesmo. E tem muita gente envolvida aí. Então, pro próximo racha de Natal e ao caramelo, vou te pegar, tá? Boa. Tchau.